Muito bom dia, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, falando de Espiritismo, aqui no nosso programa Caminhos do Espiritismo, trazendo para vocês o Laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. Estamos hoje ainda mais uma vez com a Revista Espírita de outubro de 1860, trazendo o texto intitulado Despertar do Espírito pelo Espírito Georges. Gente, essa é uma coisa muito interessante, porque o que que acontece com o espírito quando acontece a passagem? Ou seja, acontece um momento em que ele desperta do outro lado e percebe que não está mais encarnado. Então, aqui temos um exemplo de como acontece e que Jorge tenta trazer para a gente de uma maneira bastante interessante. Então, ele nos diz o seguinte: quando o homem abandona os despojos mortais, experimenta um espanto e um desdobramento que o deixam por algum tempo indeciso quanto ao seu real estado. Não se sabe se está vivo ou morto, e suas sensações, muito confusas, demoram bastante a esclarecer-se. Pouco a pouco, os olhos do espírito ficam deslumbrados por diversas claridades que o cercam, e ele acompanha toda uma ordem de coisas grandes e desconhecidas que de início tem dificuldade de compreender, mas em breve reconhece que não passa de um ser impalpável e imaterial. Procura seus despojos e se espanta de não encontrá-los. Passa-se algum tempo antes que lhe venha a memória do passado e convença-se da sua própria identidade. Olhando a terra que acaba de deixar, vê parentes e amigos que o choram, como vê seu corpo inerte. Então, esse é o primeiro passo pelo qual passa o espírito ao se deparar com essa nova realidade. E não é mais um espírito encarnado. E aí reconhece uma outra coisa que muitas vezes ignorava enquanto estava na Terra. E continua vivo. E essa é uma das realidades bem delicadas pelas quais passamos nas reuniões mediúnicas, quando percebemos que o espírito ainda não entendeu a nova situação. Ele sente a dor, mas na verdade não é a dor que ele sente do corpo físico. É uma reminiscência, uma lembrança que está ali ainda. E uma das maiores dificuldades nossas é essa: convencê-lo de que ele não está mais encarnado, de que o processo no qual ele está agora é diferente do qual ele estava vivenciando antes. E aí continua o Georges. Por fim, os olhos se destacam da terra e se elevam para o céu. Se a vontade de Deus não o retém no solo, ele sobe lentamente e se sente flutuar no espaço, que é uma sensação deliciosa. Então, a lembrança da vida que lhe deixa lhe aparece com uma clareza, às vezes, mais desoladora, mas outras vezes consoladora. E por que isso? Porque ele percebe que está numa situação de liberdade, não precisa mais sentir o peso da carne, as dificuldades que ele dá com o corpo físico, afinal, gente, vamos ser bem sinceros, né? Fazer ginástica, cuidar da alimentação, tudo isso demanda trabalho, demanda dedicação, criatividade, e cada um é um corpo diferente. Sem nada disso, a gente fica livre de tudo isso. Mas o que que é interessante? O Jorge fala: falo-te aquilo que experimentei, e eu não sou um mau espírito, mas não tenho a felicidade de ocupar um lugar elevado. Ou seja, ele está passando pela situação que ele vivenciou ao sair do carne e perceber que não era mais um espírito encarnado. Algo que nem sempre acontece. Kardec, inclusive, coloca que nunca tinha imaginado que houvesse espíritos que não tinham consciência de que estavam desencarnados. E vira e mexe em reuniões mediúnicas acontece para espíritos virem lá sem perceberem que estão encarnados e vivenciando sua vida normalmente, como se estivessem encarnados ainda. E aí continua Georges. A gente se despoja de todos os preconceitos terrenos. Ele conseguiu, mas muitos não conseguem não, gente, porque o que tem aí de espírito brigando no mundo espiritual, vocês não têm noção. De vez em quando, as reuniões mediúnicas das quais participa, acontece de uns lá ainda se sentindo em guerra, outros ainda fazendo bobagens e por aí vai. E continua Georges. A verdade aparece em toda sua luz. Nada atenua suas faltas. Nada oculta as virtudes.
Já pensou, gente, a gente deparar com isso e dizer assim, meu Deus, eu fiz isso de errado, meu Deus, e agora o que que eu faço? E as virtudes, por outro lado, também, a gente poderia se orgulhar do bem que a gente praticou, mas se a gente se orgulha de um bem, isso é vaidade, então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Olha que bem que eu produzi. Cuidado. Seja menos, como eu gosto de falar também. Mas, continuando aqui. A gente vê a própria alma tão claramente quanto num espelho. A gente se vê frente a frente. E aí continua. A gente procura entre os espíritos que foram conhecidos porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deterem. E por que isso acontece? É porque eles ainda estão em processo de percepção. Nós estamos em processo de percepção. E ainda coloca: não há comunicações amistosas entre os espíritos errantes. Até mesmo aqueles que se amaram não trocam sinais de reconhecimento. Essas formas diáfanas deslizam e não se fixam. As comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores que trocam ideias. Quanto a nós, nosso estado transitório só serve para o nosso adiantamento de que nada nos deve distrair. As únicas comunicações que nos são permitidas são com os humanos, porque têm um fim útil e mútuo, porque Deus prescreve. Então, essas comunicações que temos em reuniões mediúnicas, essas mensagens que recebemos, algumas inclusive que circulam de maneira desordenada aí pelos grupos de WhatsApp, Facebook, têm por objetivo fazer-nos fazer-nos pensar. Mas muitas vezes o que vem ali não passou por um crivo, como o próprio Kardec colocou. A gente tem de levar em conta de tudo, mas sabendo de quem está lendo e que ali podemos ter ideias que não estão baseadas numa verdade, ou pelo menos na doutrina como tal. Então, às vezes, não são mensagens doutrinárias, podem servir de exemplo, mas não vão trazer nada de mais ou além do que a nossa capacidade havia pensado, porque, a bem da verdade, o que nós temos ali são relatos, percepções, como o próprio Jorge coloca. Ele não é um espírito elevado, muito pelo contrário. Ele não é um espírito bom, um espírito puro, muito menos um espírito superior. Mas ainda assim ele passou por essas dificuldades porque ele não sabia o que estava acontecendo. E por mais que ele tivesse algum esclarecimento, essas coisas de idas e vindas mentais foram realmente difíceis. E ele coloca um outro ponto que é muito importante, que o próprio Kardec também havia colocado. Os maus espíritos também contribuem para a melhoria humana. Eles servem nas provas. Quem a elas resiste conquista méritos. Os espíritos que dirigem os homens são recompensados por um grande abrandamento de suas pernas. Ou seja, a gente tem aí uma noção de que essas relações existem exatamente para que nós comecemos a perceber. Então, não adianta mal dizer aquele espírito que nos atrapalha, aquele espírito que serve é, de aborrecimento, enfim. Eles estão ali exatamente porque estamos passando por esse processo educativo. E essa educação só acontece porque nós nos dedicamos a esse processo. E continua o Jorge. Os espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão passando aí por processos entre encarnações, não sofrem por causa da ausência de comunicações entre si, pois sabem que se reencontrarão. Por causa disso, tem seu ardor ampliado, a fim de que chegue o momento em que, cumpridas as provas, lhes sejam entregues os objetos de sua afeição, que não pode ser expressa, mas que neles fica latente. Nenhum dos laços que contemos na terra é quebrado. Nossas simpatias serão restabelecidas na ordem que tiverem existido, mais ou menos vivas, conforme o grau de calor ou de intimidade que tiver. Ou seja, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, conforme disse Lavoisier. E com a questão de que essa realidade material é uma realidade específica da Terra, mas que reflete, em parte, aquilo que está no mundo espírita e que, de certa forma, a gente tem de lidar, pois nós somos espíritos imortais. E devemos lidar com eles da melhor maneira possível, e levando em conta que somente com esse objetivo, com essa situação, vamos superando as dificuldades com as quais ainda encontramos. Esse era o texto que a gente tinha lido para hoje, selecionado para hoje, e a gente lembra
que está no canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, é voltado basicamente para esse diálogo entre as doutrinas, sempre com a perspectiva progressista e de voltado para a superação dessas separações. E, afinal, nesse diálogo a gente vai se entendendo e superando as dificuldades que encontramos entre nós. Por isso mesmo, lembramos que, se possível, curta, compartilhe os nossos vídeos e também, nas nossas possibilidades, contribua financeiramente com o canal Paz e Bem, para que possamos manter o canal e ampliar as suas estratégias, a sua forma, a sua comunicação. E a sua curtida e o seu compartilhamento, seu comentário é importante para que os algoritmos do YouTube, principalmente, entendam que nós temos relevância, que nós temos uma coisa interessante para conversar. Não somente o nosso programa, mas também todos os programas do canal. E também aproveitamos para lembrar que nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Aqui nós temos a possibilidade de conversar sobre uma visão progressista sobre a doutrina espírita e, dessa forma, também permitir que nós conversemos, pensemos, estudemos a doutrina espírita de maneira mais interessante, que não apenas amarrada aos pés das federações, conforme nós vemos por aí. E aqui nós temos a possibilidade de estudar melhor nos grupos do WhatsApp. Vocês podem contar no Linktree que costumamos deixar aqui. E lá podemos conversar, superar todas essas dificuldades e trabalhar da melhor maneira possível para a implantação da justiça social no nosso planeta. Para isso, nós temos os grupos do WhatsApp, um voltado para o livro Escuta Democraticamente, o outro grupo para estudar as obras de Allan Kardec, assim como outros voltados para a questão da diversidade sexual, para a questão de relações étnico-raciais, autoesperando. E dessa forma vamos lutando para estudar e tornar o mundo cada vez melhor, como eu sempre digo lá nos nossos vídeos do TikTok. Por fim, lembrando que nós temos todas as terças-feiras uma live lá no canal do Sejus com esses livros exatamente para que nós possamos trabalhar esses temas e ver de que forma a gente consegue tornar o nosso mundo o reino de Deus, como nós imaginamos, conforme vislumbramos e conforme nós pensamos. Mas para todo mundo, a gente agradece a audiência, a paciência e também um convite para participar não somente de outros programas Caminho do Espiritismo, como também de todos os outros programas disponíveis aqui no canal Paz e Bem. Então, para todo mundo, forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Então, pessoal, até breve.